Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos reagiram ligeiramente em baixa, depois de terem atingido os máximos históricos que haviam feito no final do mês de março. O S&P 500 caiu 0,21, o Dow Jones 0,10, o Nasdaq 0,26 e o Russell 2000 0,6. A ação asiática desta madrugada foi mista, com destaque para os índices chineses. Hang Seng valorizou 1,5%, o australiano em queda, o Nikkei a valorizar 0,40%, o Vietnã a cair 0,17%. Num dia em que tivemos aqui alguns dados na sessão asiática, a produção industrial chinesa subiu 6,7% em abril, esperava-se uma subida de 5,4%, mas as vendas a retalho subiram menos que o esperado, 2,3%, e os investimentos urbanos também, 4,2%. Já na Nova Zelândia, a inflação no produtor, portanto o PPI, acelerou a 0,7% no quarto trimestre de 2023 para o 0,9% no primeiro trimestre deste ano. Tivemos ainda aqui notícias de que, de acordo com o Wall Street Journal, a Microsoft pediu ao pessoal operacional de computação em nuvem e também de inteligência artificial que considerasse a possibilidade de se deslocalizar para fora da China, num contexto então de relações tensas entre os dois países, entre os Estados Unidos e entre a China. Na Europa, o sentimento é misto no dia de hoje. O DAX a cair 0,30. Recordar que iniciar-se-á o Europeu 2024 na Alemanha a partir do mês que vem. Isso, como é óbvio, poderá dar aqui um pequeno boost à economia alemã, sobretudo às empresas retalhistas, empresas também desportivas, por exemplo, como a Adidas e como a Puma, e também dar aqui um boost, sobretudo no setor do alojamento, portanto, hotelaria e também restauração. Nos Estados Unidos, para já, perspectiva-se uma abertura praticamente flat dos respectivos índices. O Bank of America referiu ontem que espera que a primeira redução da taxa de juros ocorra ainda este ano, no mês de dezembro, apesar dos dados sobre a inflação, então, desta semana. Já o BCE referiu que na reunião de junho poderia ser adequada a primeira descida da taxa de juros, mas que a trajetória posterior é muito mais incerta. Olhando para o calendário macroeconómico de hoje, não temos assim nada de muito relevante. Às 10 da manhã será aqui divulgado o HICP, portanto o índice harmonizado de preços no consumidor na zona euro referente ao mês de abril, em que se espera um valor de 2,4%, e o subjacente espera-se um valor de 2,7%. Depois da parte da tarde, declarações aqui do Euler e Dali por parte da FOMC, portanto não serão assim dados muito importantes, e durante a madrugada tivemos aqui os dados na China, conforme já fiz referência. Olhando para os mercados, começando aqui pelo mercado americano, cá está então aqui a tomada de mais-valias dos investidores que compraram ações tecnológicas no final do mês de março, aqui a partir do dia 21, 20 de março, e tiveram a perder durante este tempo todo, durante mais de um mês, e agora aproveitam então o regresso a esses máximos para fechar as posições no break-even ou perto do break-even, e isso, como é óbvio, acaba por pressionar o preço em baixa. Portanto, temos aqui espaço para alguma correção baixista no Nasdaq. Fazendo aqui um Fibonacci retracement do último movimento, temos aqui níveis de referência 38.2 nos 18.130, corresponde aqui em relação à zona atual a uma queda de 2.75, e os 50% corresponderia a uma queda de 3,90, portanto quase 4%. Mas pelo menos aqui 38.2 eu penso que poderá vir, e depois eventualmente regressar para cima e tentar um novo ataque então à zona de resistência. O S&P 500, exatamente a mesma coisa. Também a vir estar então aqui os máximos e a reagir em baixa, com os investidores a aproveitarem então o regresso aos máximos para tomar mais valias, ou então para sair no break-even, para quem comprou no mês de março, conforme já referi. Também espaço então para cair um pouco. Também podemos fazer aqui uma retração de Fibonacci do último movimento e ver aqui os níveis mais apropriados da retração, 38.2 ou a 50%. O Dow Jones ficou um bocadinho aquém desses máximos históricos, ainda assim pode-se considerar que testou os mesmos, ficou aqui na zona de teste dos mesmos, esta zona aqui. Está também a vir para baixo, como estamos a ver. Também aqui poderá haver alguma tomada de mais-valias, e também o Russell 2000 que praticamente testou aqui o limite superior do seu range e também reagiu em baixa. No mercado europeu, o DAX também, depois de não ter conseguido quebrar esta zona, fez aqui um falso breakout, voltou para baixo. O IBEX também
a fazer aqui, neste caso, novos máximos, está bastante forte. O IBEX e o FTSE são os índices mais fortes, portanto mantém-se bastante resiliente. O CAC a reagir também em baixa aqui nos máximos que havia feito também no mês de março. Temos também o FTSE muito forte, conforme eu já havia referido, portanto FTSE e IBEX, os índices mais fortes, a cair ligeiramente no dia de hoje. No entanto, a tendência mantém-se claramente bullish e poderá haver aqui uma correção também, tal como nos restantes índices, para depois voltar então a subir. Também o Eurostoxx 50 a cair aqui um pouco, quebrar aqui o suporte interdiário dos 5.050 em baixa. Os índices americanos já vimos. Passando para as commodities, o petróleo segue então em queda, portanto esta madrugada teve até aqui a subir ligeiramente, mas agora está a cair. Quebrou esta linha de tendência descendente e, portanto, eu diria que o caminho mais expectável seria vir testar aqui o limite superior deste range, nos 79,90, mas poderemos ter aqui uma surpresa e vir para baixo. Temos aqui uma linha de tendência também de curtíssimo prazo no WTI, que está aqui na iminência de ser quebrada em baixa, esta aqui, e portanto atenção, se o WTI confirmar aqui no curto prazo, poderá voltar a cair, vamos ver. Mas para já, tecnicamente, o que me parece mais provável será uma vinda aqui outra vez aos máximos dos 79,80, 79,90, por aqui. Em relação ao ouro, mantém a tendência altista também. Prata também está a consolidar neste momento em range, portanto poderá também quebrar o range em alta e continuar a subir. O VIX mantém-se aqui estável entre os 13,50 e os 14 pontos e as T-Notes e as Bunds agora a corrigirem um pouco. No mercado cambial, voltamos a ter hoje o Yen fraco outra vez, é a moeda mais fraca do dia, seguida então do AUD, do NZD e também do CHF, e temos muito forte o dólar, a libra e também o euro e o CAD, mas sobretudo o dólar e a libra. Portanto, pares como por exemplo a libra e yen poderão ser interessantes, libra CHF poderá ser interessante também, libra AUD, por exemplo, ou AUD USD para cair também, NZD USD para cair. Portanto, todos estes pares são interessantes. Dólar Index volta então a recuperar. Ontem havíamos referido que poderia fazer aqui um retest a esta zona e reagir em baixo. Inclusive fez aqui um retest e fez uma vela de inversão. Poderia ter sido aqui um bom trade. Portanto, a nível técnico parecia interessante um trade nesta zona. Portanto, entrar aqui no fecho desta vela vermelha que aqui está, com a stop loss aqui e take profit aqui em baixo. Mas neste caso teríamos sido stopados. Faz parte do trading, mas não deixa de ser um bom trade este short aqui em dólar index, trade então da oportunidade de ontem. Neste momento acabou por quebrar a resistência em alta e espera-se então que venha testar esta linha de tendência descendente que aqui está, portanto que venha aqui esta zona dos 104,90 aproximadamente. Como tal, o euro USD veio para baixo também, a libra apesar de estar forte também a cair em relação ao dólar americano, temos o iene muito fraco, dólar e iene volta para cima, volta aqui para perto dos 156, libra e iene também a disparar, euro e iene também, euro CAD lateral, dólar CAD a subir com força e também o franco suíço bastante fraco em relação ao euro e em relação sobretudo ao dólar americano. Atenção que se o dólar franco suíço quebra aqui esta zona, poderá ter um movimento fortíssimo em alta, aqui deverá corrigir um bocadinho, mas depois se conseguir quebrar poderá disputar aqui um movimento bastante forte. Por último, no mercado de criptomoedas, o sentimento é positivo no dia de hoje, Bitcoin sobe 1% para os 66 mil dólares e continua aqui a negociar naquele canal que já havíamos visto, portanto mantém-se a tendência bullish da Bitcoin. Portanto, cá está aqui em uma hora, vê-se bastante bem. Portanto, continua a negociar então dentro do seu canal descendente. Bem, por hoje ficamos então por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana, um bom dia e bons negócios.